Olá, tudo bem? Eu sou o Kaká Mendes e esse é o canal Zé Kaká, o Curioso. E nós vamos voltar a um tema que já tivemos aqui, inclusive vamos deixar aqui os cards desses vídeos sobre violência contra mulheres, tá? Nós tivemos aqui, eu vou pegar minha colinha aqui, duas entrevistas com a doutora Larissa Leite, advogada, que é do projeto Justiceiras. E são dois vídeos espetaculares, se vocês puderem, eu peço que vocês assistam. A doutora Larissa dá um show. E nós voltamos a esse tema. Só que nós gostaríamos agora de ter uma outra visão. Por isso, o nosso tema hoje é: o que pensam homens que agridem suas companheiras? Nós vamos falar com um cara muito especial, um professor muito bacana. Ele está à frente de um projeto espetacular que está dando muito resultado. Então, fique até o final que você vai adorar, tá bom? Antes de começarmos, eu peço que você aqui botão inscrito. Você não está inscrito? Clica. Você já faz sua inscrição, você já nos ajuda, dá um like, divulga o nosso vídeo, tá bom? E na nossa tela nós já temos o professor Sérgio Barbosa. O Sérgio Barbosa, ele é professor de filosofia e sociologia, ele é consultor em masculinidades, gênero e violências de gênero, e ele é coordenador do projeto Tempo de Despertar. Sérgio, que prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado pela sua presença, viu? O prazer é meu, Kaká. Muito legal, muito legal. Sérgio, como eu fiz um pequeno preâmbulo, nós já falamos duas vezes aqui com a doutora Larissa Leite sobre violência contra as mulheres. E você trata também disso, só que você conversa com os homens, né? Você faz parte, você coordena o projeto Tempo de Despertar. Explica para a gente o que é o projeto Tempo de Despertar, Sérgio. O projeto Tempo de Despertar é justamente isso que você falou, Kaká. Por muitos anos se investiu muito na prevenção da violência, apostando na mulher. E isso deve continuar. Esse é o caminho correto. Sem dúvida nenhuma, mais delegacias, mais investimentos, mais formação, mais tudo para diminuir essa tragédia que é o feminicídio no Brasil. O Brasil é o quinto país do mundo com maior índice de violência contra a mulher, o maior feminicídio, que é a morte da mulher por homens. Então, há bastante tempo, eu percebi que só trabalhar com a mulher, só trabalhar, não estava resolvendo. E eu comecei a desenvolver alguma metodologia com os homens. Eu não sei se vocês vão lembrar, ou se você lembra, que antigamente se batia na mulher e se pagava uma cesta básica, um serviço comunitário, uma prestação de serviço. Era uma banalização da violência. Isso aconteceu com uma lei chamada 9.099, de 95. Então, a partir daquele momento, eu comecei assim a olhar para essa situação e ver que a violência contra a mulher era uma coisa tão naturalizada em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Eu falei, não, é preciso fazer alguma coisa. É preciso dar o fim. Então, mesmo antes da Lei Maria da Penha, eu comecei a fazer algumas atividades no ABC Paulista, principalmente na cidade de Santo André, Mauá, né, São Caetano, reunindo homens e conversando com esses homens. E já desde aquele tempo, já tinha uma grande necessidade de atender, de escutar esses homens. Então, essa trajetória para chegar no Tempo de Despertar, que é um projeto idealizado no Ministério Público pela doutora Gabriela Mansur, eu falei, opa, então a gente precisa fazer isso, transformar essa iniciativa num projeto político, porque é preciso dar uma resposta. E o projeto Tempo de Despertar é justamente isso, uma iniciativa voltada para homens, para despertar os homens, a fim de conscientizá-los que mulher não é objeto, mulher não é propriedade, xingamento, qualquer palavra que vá contra essa mulher já é uma violência. E justamente tempo de despertar é necessário fazer com que homens despertem desse machismo. Eu não sou machista, não. Sérgio, eu não sou machista.
Ô, esposa, busca aí uma cerveja para mim. Eu não sou machista. Ô, mas faz isso daí para mim. Não, não sou machista, viu? Tá Verdade. bom? Então, o machismo é a base dessa violência. E o Sim. projeto Tempo de Despertar, ele recebe homens autuados pela Lei Maria da Penha, que cometeram violência contra a mulher, que as mulheres tiveram a coragem, tiveram a força, né, de fazer uma denúncia, e esses homens são encaminhados para o projeto Tempo de Despertar com a possibilidade de uma ressocialização, de um processo de reeducação, porque só uma cultura punitivista, uma cultura de prender, bater, isso não melhora a situação. Aliás, piora a situação. Então, a gente adotou uma metodologia de acolher esse homem, não no sentido de passar pano, claro que Sim. não. Ele sabe que ele cometeu um crime, mas ele vai ter a oportunidade e a responsabilidade de acertar, porque não é todo homem que é aceito no projeto Tempo de Despertar. Estão fora do projeto homens que cometeram violência sexual, estupro ou pedofilia, homens que já tiveram uma passagem anterior pelo mesmo crime e homens que têm algum certo comportamento, algum transtorno mental. Isso é muito, muito, muito pouco. Que legal. E você nós conversamos antes, né, Sérgio, e você disse que o projeto é um grande sucesso, né? Sim, ele tem sido muito sucesso. Eu não acreditava quando uma professora, ainda em sala de aula, a professora Eliette Sapiotti, escreveu um livro chamado O Poder do Macho. E eu recomendo a leitura disso, para entender a necessidade do trabalho com os homens. Porque ela escreve assim: sem a gente trabalhar com os homens, isso vai pender. Então, quando eu comecei a trabalhar com os homens, eu notei que a reincidência ia a 67%. Daquele homem, ele cometia a violência contra aquela mesma companheira ou contra uma outra companheira, a próxima vítima. Então, quando a gente começou a trabalhar com esse homem, dentro do processo, esse índice desceu apenas para 2%. Ou seja, faz efeito, né, conversar dentro de uma metodologia apropriada, dentro de um processo onde esse homem entenda que a mulher é um indivíduo e tem direitos humanos, onde ele também tem direitos humanos. E é um processo de reciclar pensamentos, reciclar atitudes. Sim. Então, esse sucesso nós alcançamos porque tem uma equipe treinada, capacitada, formada, que eu tenho muito carinho por essa equipe. Que legal. Sérgio, como nós conversamos, eu queria te provocar agora, com a sua experiência que você tem de algum tempo já, de um bom tempo, trabalhando com esses homens que foram violentos com suas esposas, para a gente saber o que que esses homens, algumas ideias que passam pela cabeça deles. Como você é um cara extremamente inteligente, você pega as coisas, você está notando o que está acontecendo, eu tenho certeza que para você vai ser fichinha. Eu quero te fazer, então, com a sua experiência no Tempo de Despertar, eu quero te fazer algumas provocações. A primeira que eu tenho aqui é a seguinte: qual a importância, professor Sérgio, da família, dos produtos culturais como filmes, como novelas, que colocam os homens como detentores do poder, como heróis, como protagonistas da relação a dois? Qual é a importância desses produtos externos na formação desses agressores de mulheres, professor Sérgio? Ótima pergunta, Cacá. Você sabe que isso também faz parte do nosso projeto e a gente discute muito esse tema: família, mídia, redes sociais, paternidade. E a gente nota ao longo desses anos todos que esses homens, muitos deles, tiveram também uma origem, uma família muito violenta, né? A agressão do pai para com a mãe, do pai para com o filho, era uma coisa muito comum. Muitos relatos e depoimentos de homens que conviveram com a violência, achando que aquilo era realmente a forma de transmissão de carinho, de afeto, né?
Então, a família tem um papel muito importante hoje. A família não pode ser aquele lugar do medo, da crueldade, onde o homem detém o poder de determinar a forma como essa família deve viver, né? Os homens, eles não precisam assumir coisas que são impostas. Então eu tenho que trabalhar, dar duro para sustentar. Isso é a honra. Sim. Esquece de dar carinho, esquece de dar um abraço. Quantos homens eu tenho no grupo que nunca receberam um abraço dos pais, do pai? Não recebeu um afeto, um olhar carinhoso, não conseguem se sentir feliz com o seu próprio filho, né? E muitos homens têm essa má água, afetando as suas relações diárias com as suas esposas, porque tendem a repetir as mesmas situações, a não transmitir carinho, afeto, cuidado. Querem só trabalhar, colocar dinheiro, garantir, e isso, nessa sociedade atual, fragmentada que nós temos, não é mais possível. Sim. Esse homem não precisa assumir esse papel, essa identidade, que causa, na verdade, essa panela de pressão. E aí ele vai guardando para dentro de si. E aí, nessa situação, principalmente de pandemia, que tem que conviver num espaço totalmente diferente, que é o do trabalho dele, agora ele tem que dar atenção, ele tem que ver como funciona a casa, agora ele tem que ver que aquela cueca que ele joga no chão não foi automaticamente para a Sim. gaveta dele, e teve alguém que pegou, Sim. levou para a máquina de lavar, e alguém que passou e colocou dobradinha. Porque, nossa, né, aquele banheiro que está sempre limpo, alguém limpou aquele banheiro, Sim. aquela comida, né, não foi comprada num restaurante, ou ele não foi num quilo que estava toda pronta, agora ele viu o cheiro, a louça, agora ele está vendo as coisas como elas são. Então, esse homem precisa, sim, se reeducar, porque senão ele vai, infelizmente, cometer outra violência. Professor Sérgio, esse homem, esses homens com os quais que o senhor trabalha, eles acreditam que hoje existe uma paridade entre homens e mulheres? Eles aceitam isso ou não aceitam? E ótima, porque sabe do que os homens têm medo? De mulheres que não têm medo. É muito interessante isso, porque bastou uma mulher manifestar a mesma capacidade, o mesmo entendimento, ou até o entendimento superior, esses caras já têm. É como se fosse assim, nossa, as mulheres vão tirar a gente do poder. Não é isso, não é isso. Né? Esses homens que estão comigo trabalhando e sendo trabalhados, e que eu vou trabalhar ainda mais, é preciso entender que as mulheres não querem esse modelo de poder, esse modelo, né, verticalizado, hierarquizado, opressor. É um modelo ombro a ombro. Então, muitos homens falam assim, eu vou perder o meu privilégio? Eu vou ter que chegar em casa e começar a pensar sobre a janta, começar a pensar sobre se meu filho fez a lição de casa, sobre como é que ele vai a nota, me preocupar se eu posso faltar no serviço para levar ele no hospital, no médico. Eu vou ter que fazer isso? Pois é, essa seria a equidade. Se preocupar com a janta, com o dia Sim. seguinte, com as notas. Não, isso é preocupação da mulher. As mulheres que cuidam disso. Então, essa nova modelagem da sociedade brasileira, onde os homens precisam se preocupar sobre a nota, sobre o que o filho está comendo, sobre a saúde do filho, parece que dá medo. E aí esse medo é reativo. Aí acusa a mulher de querer alcançar, querer dominar o homem. Mas não tem nada a ver. É Entendi. apenas uma. Professor, a ideia de que esses agressores com os quais o senhor trabalha são homens brutos e bêbados, ela é verdadeira ou eles são homens comuns, que apenas são homens normais, né, que apenas têm sentimentos ruins?
Como é que é isso? Aquela ideia, aquela imagem fictícia do homem na caverna, naquele desenho puxando a mulher pelo cabelo, aquilo apenas é uma fantasia. Não existe, nunca existiu aquilo, né? Aquilo talvez não é uma justificativa para falar que a violência Sim, sempre esteve na sociedade, mas não. A pior violência, como diz Hannah Arendt, é aquela violência sutil, aquela violência que você é levado a cometer outras violências. Essa é a pior violência. É aquela que não marca. Então, a violência não é mais aquele cara agressor, aquele cara ogro, aquele cara. A violência pode vir até com cortesias. Ah, tá sim. vendo? Estou pagando isso aqui para você. É Mas lá verdade. na frente, vem o cartão, vem a conta, vem a fatura. E é um cartão de crédito internacional, porque a gente nunca sabe qual é o valor do dólar lá na Sim, frente. Porque sim. é esse tipo de violência que chega ao feminicídio. Porque ele coloca na mulher também um sentimento assim, ele está fazendo isso porque ele fez isso, então eu vou aguentar. Ele está fazendo isso. Aí quando ela começa a achar mal, a querer, e aí ela vai sempre se desculpando, e aí eu não estou responsabilizando a mulher, mas eu estou falando da própria perversidade da violência, porque a culpa nunca é da mulher. O que acontece? Essa violência sutil, essa violência fina, refinada, revela um monstro que tem dentro desse homem. Porque quando o cara é agressivo, quando o cara é ogro, opa, já estou vendo, já sei dessa situação, né? Então aí, agora o problema é quando ele se mascara desse Dom Juan, dessa pessoa muito educada, dessa pessoa que esconde. Aí esse é o mais perigoso. Esse é bem comum na sociedade. E o senhor citou a Lei Maria da Penha. O que eles pensam dela? Porque eu já ouvi falar que eles acham, não sei se isso é verdade, que ela é feminista e parcial. Com o pessoal que o senhor trabalha, dá para ter uma ideia do que eles pensam sobre a Lei Maria da Penha, professor Sérgio? Kaká, eles pensam a mesma coisa. E até um pouquinho pior, sabe por quê? Alguns acreditam até que deva existir uma lei chamada João da Lapa. Porque se tem a Maria da Penha, aqui em São Tem que Paulo, ter o que, João que da lá. fica na Penha, tem que ter o João lá da Lapa Certo. para poder equilibrar. É um pensamento tosco, é um pensamento ignorante, porque eles nem sabem aonde e como surgiu essa lei. A Maria da Penha está viva lá em Fortaleza. Né? Ela sofreu 2 tentativas, né, de feminicídio pelo seu ex-companheiro. Ela hoje anda numa cadeira de roda por causa dessa violência toda. Então, o que é preciso fazer? Material educativo e mídia e redes sociais para falar que a Lei Maria da Penha não é uma lei feminista, né, e parcial. É uma lei para salvar vidas. É uma lei criada, é um dispositivo legal para poder mostrar para a sociedade que precisa haver correções, assim como o racismo, assim contra a criança, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Foi necessário criar isso porque o Brasil tratava a violência contra a mulher como uma coisa banal, né? Como uma coisa assim, isso aí é menos mal, vamos. Não. E ela não, ela pode até ser feminista nesse sentido, mas ela quer salvar vidas. E principalmente a lei é muito importante para os homens, porque se a gente estudasse, eu estudasse, eu estou falando para mim também, Sim. a lei, falei, puxa, aquilo que eu pratiquei lá em 1985, quando eu falei, vai dirigir melhor, tiazinha, isso é violência. Sim. Desce do salto. Eu falei, nossa. Então, é uma lei que todos, homens e mulheres, precisariam estudar. Porque eu, olhando para a lei, falo assim, puxa, ainda bem que essa lei não existiu antes. Porque também, senão, eu estaria hoje
enquadrado nessa lei. É que a gente vai Porque a gente... aprender, é que a gente vai aprendendo, né, professor? Exato, Cacá. A gente vai Exato, não tem dúvida. aprendendo. Agora, o senhor acha, na opinião do senhor, que trabalha com esses homens, que nós continuamos a produzir machistas ridículos que pensam coisas tipo um pensamento, vamos imaginar uma coisa tipo assim, é errado bater em outra mulher. Eles concordam que é errado bater em outra mulher. Na minha eu posso, porque eu estou ensinando-a a ser uma boa dona de casa. A gente ainda continua a produzir muito desses homens, né, professor? Continua, continua. Infelizmente, é uma realidade ainda não tão explícita assim, mas sabe, às vezes numa festa, né, de amigos, de empresa, então vai ter uma recepção. Ah, olha, vai ter amigos nessa festa. Eu não gostaria que você fosse com essa roupa, não. Pode colocar uma roupa mais adequada, né? Pode trocar essa maquiagem, colocar uma maquiagem mais, né? Por que eles vão pensar de mim? Sim. É uma outra forma de agressão, né? Então, a gente ainda continua reproduzindo isso, né? E, de fato, muitas vezes, os homens pensam que o casamento, que é uma sociedade, quando se desfaz essa sociedade, né, eles acham que ainda são donos da outra parte. Ou porque têm filhos, né? E geralmente, muitas vezes, essa relação de poder se estende. Então, são os meus filhos. Eu não quero que meus filhos tenham influência do namorado da minha ex-esposa. É uma coisa muito absurda, porque aquela propriedade imagética, imaginada, né? Então, eu casei e tenho filhos e agora, né? É como se fosse um território. Ninguém mexe aqui no meu território, né? Porque vai contaminar os meus filhos. Às vezes o cara não sabe nem que escola estuda o filho, não sabe nem qual é o nome da professora do filho, mas ele quer ser o pai. Ele quer ser o pai. Mas, na verdade, ele quer controlar e dominar a vida da mãe daquele filho. Sensacional, professor. Professor, e hoje, né, eu queria fazer um destaque, o senhor deve ter ouvido aí, que nós estamos em São Paulo, eu, o senhor, e aqui na região que eu moro, está caindo uma chuva tremenda, mas aqui é ao vivo. Aqui a gente tem o som ambiente de trovão, aqui é tudo ao vivo, professor. Aqui é tranquilo. Professor, muito obrigado. Eu queria lhe felicitar por esse projeto tão bacana, esse projeto Tempo de Despertar, que tem tido tanto resultado, esse projeto que foi junto ao senhor e a promotora, né, a Gabriela Mansur, que, aliás, Gabriela também tem Mansur a ver com o projeto Justiceiras, né? Dê os também parabéns para tem. ela, que ela é uma mulher espetacular. O senhor sensacional. Eu fico muito agradecido pela sua participação e deu para esclarecer muita Ah, coisa. Pode falar. e tem para os homens também o projeto Justiceiros. Ah, tem! Tem. O pessoal fala assim, justiceiros? A ideia de fazer justiça pela própria mão? Não. Como eu sou filósofo, a palavra justiça representa equilíbrio, Sim. de quê? Harmonia. Então, justiceiros, para esse homem que está sentindo que aquele comportamento agressivo, aquele comportamento de posse, aquele ciúme exagerado, que ciúme todo é exagerado, não importa Sim, sim. a quantidade, ele pode entrar em contato com a gente, né? É só jogar lá a hashtag justiceiros e esse homem vai ser acolhido por uma equipe. A gente vai bater um papo, como a gente está batendo aqui, Sim. para orientar esse cara. Ah, não tem um boletim de ocorrência, Sérgio, mas é um cara extremamente agressivo. É quando a mulher faz uma comida ruim, joga o prato no chão, bate no armário. É esse tipo de homem que frequenta os justiceiros. Professor Sérgio Barbosa. Professor Sérgio Barbosa, ele é professor de filosofia e de sociologia, e ele é coordenador do projeto Tempo de Despertar e outras coisas mais. Nós vamos deixar aqui, professor Sérgio, todos esses endereços. Eu vou pedir para o senhor passar para mim, a gente vai deixar aqui no nosso vídeo, para as pessoas que sentirem necessidade de usar, que possam fazê-lo, né? Que realmente é sensacional. Eu lhe agradeço demais, professor Sérgio, pela sua participação aqui, viu?
Eu que agradeço, foi um papo muito legal. E a chuva está chegando aqui também. Um abraço, professor. Um abraço. Obrigado.